Eu estou a começar de novo. Número 1. O momento do colapso. A maioria das pessoas pensa que a estratégia é algo que se usa quando se está a vencer. Tu estás no topo. Tens influência. Tens opções e então planeias a estratégia. É o que os filmes mostram. É no que a maioria das pessoas acredita. Maquiavel rir-se-ia disso. A verdadeira estratégia não começa quando estás confortável. A verdadeira estratégia começa quando bates no fundo. Quando algo, uma traição, uma falha, uma humilhação ou uma perda, arranca todas as ilusões que tinhas sobre ti mesmo e sobre as pessoas ao teu redor. Esse momento de colapso não é uma tragédia. É o começo. Pensa desta forma. Antes do colapso, tu operavas com base em suposições. Tu assumias que certas pessoas eram leais. Tu assumias que o teu esforço seria reconhecido. Tu assumias que ser uma boa pessoa te protegeria. Tu assumias que o mundo seria justo se te esforçasses o suficiente. O colapso destrói essas suposições. E destruir falsas suposições, por mais doloroso que seja, é o primeiro passo de qualquer estratégia real. Maquiavel disse uma vez: nunca desperdices a oportunidade oferecida por uma boa crise. Ele não estava a falar de explorar a desgraça alheia. Ele estava a falar dos teus próprios momentos de crise. Ele estava a dizer que quando o teu velho mundo se desmorona, tens uma janela rara. Uma janela que a maioria das pessoas fecha ao correr de volta para o conforto, para ver claramente, pensar claramente e reconstruir sobre a verdade em vez da ilusão. As pessoas que voltam mais fortes do fracasso não têm sorte. Elas não encontraram algum recurso secreto que os outros não têm. Elas fizeram uma coisa de forma diferente. Elas usaram a dor em vez de fugirem dela. Elas sentaram-se nos destroços, olharam para eles sem hesitar e disseram: o que é que isto me diz? O teu colapso está a dizer-te algo agora mesmo. Quer esteja a dizer-te que confiaste nas pessoas erradas. Quer esteja a dizer-te que os teus hábitos te estavam a destruir lentamente. Quer esteja a dizer-te que a imagem que tinhas de ti não correspondia à realidade. Ouve. Não ignores. Não fujas para a bebida. Não te distraias até que o sentimento desapareça. O momento em que estás agora, este momento desconfortável, incerto e despido, é o momento estrategicamente mais valioso que alguma vez terás. Escreve esta afirmação nos comentários. A dor é a minha informação. Número 2. Destruição da identidade. Aqui está algo que quase ninguém te dirá porque soa duro e as pessoas não gostam da dureza. A tua velha identidade é o problema, não a má sorte. A versão de ti que foi construída por essas coisas. Pensa em quem te tornaste ao longo de anos a tentar integrar-te, anos a tentar ser amado, anos a suavizar as tuas arestas para que as pessoas se sentissem confortáveis ao teu lado, anos a encolheres-te para não ameaçares ninguém, anos a explicar-te demais, a pedir desculpa demais, a dar demais e a exigir de menos. Essa pessoa cuidadosa, que procura a aprovação, que agrada a todos e que é emocionalmente reativa, foi construída para a sobrevivência num ambiente fraco. Não para o poder, não para o respeito, não para uma vida estratégica. E aqui está a verdade brutal. Se reconstruíres sobre essa mesma identidade, apenas com novos objetivos e melhores hábitos, irás eventualmente colapsar de novo porque a base está podre. Maquiavel disse uma vez: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que ele tem ao seu redor. Eu quero estender isso. O primeiro método para estimar a direção da tua vida é olhar para a identidade a partir da qual tens operado, porque a tua identidade determina as tuas decisões. As tuas decisões determinam os teus relacionamentos. Os teus relacionamentos determinam os teus resultados. Matar a velha identidade não é uma metáfora, é um ato deliberado. Significa parar comportamentos que normalizaste. Significa terminar relacionamentos que só existiam porque o teu antigo eu precisava de validação. Significa deixar de representar a versão de ti mesmo com a qual os outros se sentem confortáveis.
Isto não é sobre te tornares frio ou cruel. Isto é sobre te tornares real. Tornares-te a versão de ti mesmo que não é definida pelo conforto alheio. A versão que opera por intenção, não por hábito, por clareza, não por medo. A maioria das pessoas nunca faz isto porque parece uma perda. E é uma perda. Vais perder a aprovação de pessoas que só gostavam da versão de ti que podiam controlar. Vais perder o conforto de padrões familiares que parecem seguros, mas que te mantêm preso. Deixa ir. Isto não é cura. Isto é reconstrução. E não podes construir algo novo sobre uma base quebrada. Escreve esta afirmação nos comentários. Eu queimo o projeto antigo. Número 3. Desapego frio e silêncio. O mundo é barulhento. Toda a gente tem uma opinião sobre ti. O que deves fazer, quem deve ser, por que é que os teus planos não vão funcionar. O que o teu passado diz sobre o teu futuro. E aqui está a armadilha. Quanto mais vulnerável emocionalmente estás, quanto mais recentemente foste quebrado, mais queres ouvir essas vozes, porque os seres humanos tendem a procurar conforto quando estão feridos. E as vozes, mesmo as críticas, parecem uma ligação. É aqui que a maioria das pessoas toma as suas piores decisões. Logo após o colapso, quando estão mais abertas emocionalmente, quando é mais provável que aceitem a narrativa de outra pessoa sobre quem são e quanto valem. Maquiavel disse uma vez: quem desejar o sucesso constante deve mudar a sua conduta conforme os tempos. Antes de poderes mudar a tua conduta, tens de silenciar o ruído. Tens de criar um espaço onde as vozes de outras pessoas não te consigam alcançar. Isso significa afastar-te de pessoas que se sentem demasiado confortáveis a dar opiniões não solicitadas sobre a tua vida. Significa sair das plataformas onde a comparação e o ruído são o produto. Significa, em alguns casos, estar sozinho o tempo suficiente para ouvires os teus próprios pensamentos. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é uma arma. Quando ficas em silêncio, verdadeiramente em silêncio, paras de deixar escapar informação. Paras de dar às pessoas dados emocionais que elas podem usar para te prever. Paras de reagir de formas que dizem aos outros exatamente onde estão os teus limites. E, simultaneamente, o silêncio cria algo poderoso, o mistério. As pessoas tornam-se incertas sobre ti. Elas não conseguem ler-te. Elas não sabem o que estás a pensar, o que estás a planear, ou se te importas com o que elas estão a fazer. Essa incerteza é uma vantagem. Para de procurar validação de pessoas que não estão a operar no nível que tu tentas alcançar. Para de explicar os teus movimentos antes de os fazeres. Para de anunciar transformações que ainda não aconteceram. Fica em silêncio. Observa. Reconstrói em privado. Escreve esta afirmação nos comentários. O silêncio constrói o poder. Número 4. A autoanálise como recolha de informações. A maioria das pessoas olha para o seu passado e sente uma de duas coisas: vergonha ou nostalgia. Ou estão a castigar-se pelo que correu mal, ou estão a romantizar o que costumava ser bom. Ambas são respostas emocionais. E respostas emocionais ao teu passado são inúteis, por vezes até perigosas. Um estratega não olha para o passado com sentimentos. Um estratega olha para o passado com perguntas. Onde exatamente fui fraco? Não de forma geral, mas específica. Em que momentos as minhas emoções se sobrepuseram ao meu julgamento? Quando é que dei confiança que não foi merecida? Quando é que ignorei sinais de alerta porque queria que algo fosse verdade? Quando é que priorizei ser amado em vez de ser respeitado? Maquiavel disse uma vez: um homem sábio deve seguir sempre os caminhos batidos pelos grandes homens e imitar aqueles que foram supremos. Antes de poderes imitar o que está certo, tens de dissecar o que estava errado com precisão, sem hesitar. Isto é recolha de informações sobre ti mesmo. Trata as tuas memórias como arquivos de casos. Cada traição, cada falha, cada momento em que foste enganado, há um padrão ali. Há algo que fizeste ou deixaste de fazer que criou a abertura. Identifica o padrão, dá-lhe um nome. Escreve-o se for preciso.
Porque a pior coisa que podes fazer é passar pela dor e não aprender nada com ela. É assim que as pessoas repetem os mesmos ciclos com pessoas diferentes e circunstâncias diferentes. O mesmo resultado todas as vezes. O teu passado não é uma história sobre ti. São dados estratégicos. Usa-os. Identifica onde vivem os teus hábitos de excesso de confiança. Identifica a que tipos de pessoas deste consistentemente demasiado. Identifica os gatilhos emocionais que te fizeram agir antes de pensares. E depois, esta é a parte crítica. Desenha o teu novo eu em torno do fecho dessas lacunas. Não ao tornares-te paranoico, mas ao tornares-te preciso. Número 5. Eliminação de recursos e energia. Não podes construir algo poderoso enquanto sangras de 100 pequenas feridas. A maioria das pessoas que quer mudar de vida subestima quanta energia está a ser drenada antes de sequer começarem. Há pessoas na tua vida que estão a sugar-te constantemente. Relacionamentos construídos sobre tu dares e eles receberem. Amizades mantidas pela tua lealdade e pela conveniência deles. Há hábitos que normalizaste que estão a destruir lentamente o teu foco, a tua disciplina e o teu sentido de identidade. Coisas que fazes todos os dias que parecem inofensivas porque estão lá há muito tempo, mas que silenciosamente te mantêm no mesmo nível. Maquiavel disse uma vez: o leão não se pode proteger das armadilhas, e a raposa não se pode defender dos lobos. Deve-se, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas, e leão para assustar os lobos. Para ser a raposa, para reconhecer as armadilhas, tens de ver a tua vida com clareza. E para ver com clareza, tens de eliminar a estática. Isto significa tomar decisões implacáveis sobre o teu círculo. Não decisões raivosas, não emocionais, mas implacáveis. Avaliação estratégica fria de cada pessoa no teu ambiente. Esta pessoa torna-me mais forte ou mais fraco. Saio das interações com esta pessoa mais esclarecido ou mais confuso. Este relacionamento exige mais do que aquilo que retribui. Pessoas que drenam a tua energia nem sempre são más pessoas. Elas são apenas incompatíveis com o lugar para onde vais. E mantê-las na tua vida por culpa ou por história é um erro estratégico. O mesmo acontece com os hábitos. Examina o que fazes com o teu tempo, a tua atenção, o teu dinheiro. Cada hábito fraco é uma fuga. Cada hora sem disciplina é um recurso que sai pela porta fora. Corta as fugas. Não gradualmente, não a começar na próxima semana. Agora, a tua vida deve ser tratada como um sistema controlado. Cada entrada avaliada, cada saída medida. Isto não é obsessão, isto é seriedade. As pessoas que vencem consistentemente não são necessariamente mais espertas ou mais talentosas. Elas são simplesmente mais seletivas com o lugar onde permitem que a sua energia vá. Escreve esta afirmação nos comentários. Eu corto o que me drena. Número 6. Reconstrução da imagem. Agora que fizeste o trabalho interno, identificaste as fraquezas, eliminaste os drenos, começaste a reconstruir em silêncio. Agora vem algo que a maioria das pessoas ignora, e é por isso que a sua transformação nunca tem o impacto que desejam. Reconstrução da imagem. Entende uma coisa: o mundo não responde às tuas intenções. O mundo responde ao que percepciona. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma transformação interna, mas se uma delas entender como projetar essa transformação através da postura, através do silêncio, através da forma como se comporta, através da forma como responde às situações, e a outra não, o mundo irá tratá-las de forma completamente diferente. Maquiavel disse uma vez: todos veem o que tu pareces ser, poucos experienciam o que tu realmente és. Isto não era cinismo, era realismo, e continua a ser verdade hoje. Tu precisas de construir uma nova imagem, não uma imagem falsa. A pior coisa que podes fazer é projetar algo que não te tornaste realmente. As pessoas sentem o cheiro disso. Isso colapsa sob pressão. Mas precisas de ser deliberado sobre o que mostras e o que não mostras. O mistério
é poder. Quando as pessoas não conseguem ler-te totalmente, quando sentem profundidade, mas não conseguem aceder a ela, elas naturalmente atribuem-te mais peso. Elas são cuidadosas contigo. Elas respeitam-te por defeito porque o desconhecido comanda mais respeito do que o familiar. Para de te explicar demais. Para de justificar as tuas decisões a pessoas que não merecem uma explicação. Para de preencher cada silêncio com palavras. Deixa que a tua presença faça o trabalho. Entra nos lugares como se já tivesses decidido algo. Responde aos desafios com calma, em vez de reação. Deixa que os teus resultados falem antes das tuas palavras. Reconstrói a tua imagem não por anúncio, mas por incorporação. Escreve esta afirmação nos comentários. O mistério é a minha armadura. Número 7. Barreira psicológica. À medida que reconstróis, algo vai acontecer para o qual precisas de estar preparado. As pessoas vão testar-te. Algumas farão isso conscientemente. Antigos rivais, pessoas que beneficiavam das tuas antigas fraquezas, pessoas que se sentem ameaçadas pela tua mudança. Elas vão provocar-te. Vão dizer coisas desenhadas para te puxar de volta para quem costumava ser. Vão tentar reabrir velhas feridas para ver se ainda hesitas. Outras farão isso inconscientemente. Velhos amigos que estão habituados aos teus padrões. Membros da família que se sentem mais confortáveis com o teu antigo eu. Pessoas que não querem que mudes porque a tua mudança os desafia implicitamente. E as redes sociais, as notícias, a cultura da comparação, tudo isso é desenhado para fraturar o teu foco e desviar a tua atenção do que estás a construir. Maquiavel disse uma vez: a primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é ao ver os homens que ele tem ao seu redor. A tua barreira psicológica consiste em decidir, antes de os testes chegarem, o que passa e o que não passa. Distrações que não têm nada a ver com os teus objetivos, bloqueadas, provocações de pessoas que querem ver-te reagir. Bloqueadas. Opiniões de pessoas que não ganharam o direito de te avaliar. Bloqueadas. Isto não é arrogância, isto é seletividade. Há uma diferença entre uma pessoa que ignora todos porque se acha melhor e uma pessoa que filtra cuidadosamente porque entende que a atenção é finita e o foco é poder. Torna-te não reativo, não frio, não robótico, apenas não reativo. Quando alguém espera que tu explodas e tu lhe dás calma, o poder na sala muda imediatamente. Tu vences sem dizer uma única palavra. O teu novo eu não morde o isco, não cede a provocações. Não desce a discussões que não servem nenhum propósito estratégico. Deixa-os falar. Deixa-os questionar. Mantém-te focado. Escreve esta afirmação nos comentários. Eu não mordo o isco. Número 8. Frieza controlada e disciplina emocional. Existe um equívoco perigoso de que a força emocional significa não ter emoções, que o objetivo é tornar-se robótico, não sentir nada, não expressar nada, não precisar de nada. Não foi isso que Maquiavel ensinou. Não é isso que qualquer estratega sério pratica. A disciplina emocional não é a ausência de emoção. É o comando sobre a emoção. É a capacidade de sentir algo plenamente. Raiva, mágoa, desejo, medo. E escolher deliberadamente como, quando e se deves expressar. Maquiavel disse uma vez: é melhor ser temido do que amado, se não puderes ser ambos. Repara no que ele disse: se não puderes ser ambos. Ele entendia o valor do calor humano. Ele entendia que a ligação e a lealdade importam. Mas ele também entendia que uma pessoa que não consegue controlar a sua expressão emocional estará sempre à mercê de quem souber como a provocar. Eis como é a disciplina emocional na prática. Alguém te desrespeita. O teu primeiro instinto é reagir imediatamente, defender-te, atacar de volta, provar um ponto. A resposta disciplinada. Observa a emoção. Dá-lhe um nome internamente. Estou zangado agora.
Deixa-a existir sem agir sobre ela instantaneamente. Depois, e só depois, decide se uma resposta vale sequer o teu tempo. Isto não é supressão. A supressão cria pressão até que as coisas explodem. Isto é expressão estratégica. Tu decides o que sai, quando e por quê. Mantenha distância sem pareceres hostil. Existe uma versão disto. Alguém que mantens a distância por razões estratégicas, onde ainda pode ser educado, até caloroso, sem ser vulnerável. A distância não é falta de educação, é posicionamento. E quando expressas emoção, quando escolhes mostrar calor ou desagrado ou entusiasmo, isso tem mais impacto porque as pessoas sabem que não o mostras a toda hora. Elas sabem que significa algo. Essa seletividade é a sua própria forma de poder. Número 9. Vingança através da evolução. Vamos falar de algo que ninguém diz em voz alta, mas que quase toda a gente sente após uma traição, após uma humilhação, após alguém tentar quebrar-te. Há uma parte de ti que quer que eles vejam. Que vejam que sobreviveste. Que vejam que voltaste. Que vejam que o que fizeram não te destruiu, mas construiu-te. Esse sentimento não é mesquinho. Esse sentimento é combustível. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar agir sobre ele cedo demais. Elas discutem. Elas publicam indiretas. Elas esforçam-se por provar que estão bem quando ainda não estão. Elas fazem declarações públicas sobre o seu crescimento antes de o crescimento ter realmente acontecido. Maquiavel disse uma vez: aparece como deseja ser, mas a palavra operativa é aparece. E tu só podes aparecer autenticamente como algo em que te tornaste realmente. Portanto, a vingança mais devastadora, aquela que é permanente, aquela com a qual não se pode argumentar, é tornares-te. Desaparece, reconstrói, volta como alguém que torna óbvio que tudo o que tentou quebrar, lo só o tornou mais formidável. Sem discussões, sem explicações, sem batalhas nas redes sociais. Apenas resultados. Quando alguém que tentou usar-te, descartar-te ou destruir-te vê a versão de ti que voltou e vê isso com os próprios olhos de forma inegável na vida real. Essa é a vingança que dura para sempre. E aqui está a camada extra que a maioria das pessoas perde. O processo de reconstrução em si, bem feito, remove inteiramente o desejo de vingança. Porque quando estás genuinamente a evoluir, quando a tua vida está genuinamente a expandir-se, quando o teu foco está genuinamente no futuro, deixas de te importar se eles veem ou não. O sucesso já não é para eles, é apenas teu. Escreve esta afirmação nos comentários. A evolução é a minha vingança. Número 10. O retorno estratégico. A certa altura, o trabalho privado torna-se visível. A certa altura, voltas a entrar nos espaços profissionais, sociais, pessoais, e as pessoas encontram a nova versão de ti. A forma como lidas com este momento importa imenso. O instinto que a maioria das pessoas tem é anunciar a mudança, explicar pelo que passaram, descrever o trabalho que fizeram, para garantir que as pessoas entendem o quão diferentes elas são agora. Resiste completamente a esse instinto. Maquiavel disse uma vez: não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Tu não precisas de dizer às pessoas que mudaste. A tua presença dir-lhes. As tuas respostas dir-lhes. A forma como te comportas, as decisões que tomas, as coisas às quais já não reages. Tudo isso comunica a mudança sem uma única palavra. As pessoas devem sentir a diferença antes de conseguirem explicá-la. Esse sentimento, esse reconhecimento incerto de que algo é diferente, algo mudou, algo já não está onde estava, é mais poderoso do que qualquer discurso que possas dar. Regressa com presença, não com explicações. Regressa com resultados, não com promessas. Regressa com opções, não com desespero. O retorno estratégico não é dramático, não é uma cena de filme. É silencioso, seguro e inequívoco. Tu simplesmente apareces como alguém que fez o trabalho e deixas que esse facto exista por si só.
As pessoas que te trataram como uma opção temporária vão notar. As pessoas que te subestimaram vão recalibrar. E as pessoas que estavam à espera para ver se tu realmente reconstruirias, elas saberão. Nada disso requer as tuas palavras. Número 11. Mentalidade de evolução contínua. Aqui está a coisa mais perigosa que acontece às pessoas que reconstroem com sucesso. Elas param. Elas atingem um nível que parece bom. Superaram o fracasso. Têm melhores relacionamentos, melhores hábitos, melhores resultados. E acomodam-se. Elas relaxam. Param a disciplina que as levou até ali porque a urgência da sobrevivência desapareceu. E depois, por vezes depressa, outras vezes devagar, começam a escorregar. Velhos padrões rastejam de volta. A complacência instala-se e, eventualmente, um novo colapso. Maquiavel disse uma vez: aquele que adapta a sua política aos tempos prospera. E da mesma forma, aquele cuja política choca com as exigências dos tempos não prospera. O mundo está sempre a mudar. O cenário competitivo na tua carreira está sempre a mudar. Relacionamentos que funcionam hoje precisam de manutenção amanhã. Fraquezas pessoais que geriste não desaparecem. Elas precisam de ser geridas continuamente. A mentalidade do estratega não é "eu resolvi o problema", é "eu estou sempre a ler a situação". Nunca pares de reconstruir. Não porque algo esteja partido, mas porque o crescimento é uma direção, não um destino. A versão de ti que venceu hoje não é a versão de ti que vencerá daqui a 5 anos. E no momento em que pensas que chegaste, no momento em que paras de evoluir, alguém que ainda tem fome, que ainda se adapta, que ainda melhora, irá silenciosamente fechar a distância. Constrói a melhoria contínua na tua identidade, não como um fardo, mas como um padrão. Adapta-te antes de teres de o fazer. Reconstrói antes que algo te force a isso. Mantém-te à frente do próximo colapso em vez de esperares que ele aconteça. Número 12. As 5 leis não negociáveis. Tudo o que cobrimos resume-se a estas 5 leis. Estas são as linhas que não cruzas. Nem quando estás emocional, nem quando estás cansado, nem quando as circunstâncias parecem justificar uma exceção. Trata-as como o sistema operativo do teu novo eu. Lei 1. Nunca exponhas publicamente a tua dor. A dor é real. A dor é válida. A dor é informação. Mas a dor exibida em público, especialmente à frente de pessoas que podem não querer o teu melhor, torna-se uma fraqueza que elas podem arquivar e usar, nem sempre de forma maliciosa. Às vezes as pessoas usam a tua dor contra ti sem sequer perceberem. Elas apenas sabem onde estão os pontos sensíveis. Processa a tua dor. Trabalha-a, mas mantém-na privada. O teu círculo íntimo, o teu diário, o teu terapeuta, tudo bem. Mas a internet, conhecidos casuais, colegas de trabalho, nunca. Maquiavel disse uma vez: os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. O que as pessoas veem molda o que acreditam sobre ti. Protege a tua imagem, especialmente quando estás vulnerável. Lei 2. Mantém um círculo pequeno e poderoso. Qualidade sobre quantidade. Sempre. 3 pessoas que estão genuinamente investidas no teu sucesso, que são honestas contigo, que te desafiam a ser melhor. Isso vale mais do que 30 pessoas que apreciam a tua companhia, quando as coisas correm bem, mas desaparecem sob pressão. Uma rede grande de ligações fracas é ruído. Um círculo pequeno de ligações fortes é infraestrutura. Sê seletivo. Sê paciente. Espera pelos relacionamentos que valem a pena ter. Lei 3. Observa as emoções antes de as expressares. Já ouviste isto antes, mas merece a sua própria lei porque é assim tão importante. Antes de cada expressão emocional significativa, antes de enviares aquela mensagem, antes de teres aquele confronto, antes de tomares aquela decisão a partir de um lugar de mágoa ou raiva, para.
Observa o que estás a sentir. Pergunta por que estás a sentir isso. Pergunta que resultado queres realmente. E depois decide se expressar esta emoção serve esse resultado. Às vezes, servirá. Às vezes precisas de dizer a coisa difícil. Às vezes precisas de repor a verdade. Mas mais vezes do que a maioria das pessoas quer admitir, a emoção não precisa de ser expressa. Precisa de ser processada. E agir sobre ela custar-te-ia mais do que ficar em silêncio. Lei 4. Fala com propósito, não com emoção. Palavras ditas pela emoção são quase sempre motivo de arrependimento. Palavras ditas com precisão, escolhidas cuidadosamente, entregues com calma, visando um resultado específico. Essas são as palavras que marcam. Essas são as palavras que as pessoas recordam. Essas são as palavras que mudam o poder numa sala. Menos palavras, palavras mais pesadas, palavras que significam algo porque não as desperdiças. A pessoa que fala menos frequentemente carrega maior autoridade numa sala porque cada vez que abre a boca, as pessoas sabem que vale a pena ouvir. Lei 5. Nunca reconstruas a mesma versão 2 vezes. Esta é a lei que a maioria das pessoas viola sem perceber. Elas passam pelo colapso. Fazem algum do trabalho, sentem-se um pouco melhor. E depois, porque a versão antiga é familiar, confortável, conhecida, elas reconstroem-na silenciosamente, apenas com alguns ajustes, apenas ligeiramente melhorada. Isso não é reconstrução, isso é renovação. A renovação mantém a mesma base, as mesmas suposições centrais, a mesma identidade fundamental que criou as vulnerabilidades em primeiro lugar. Tu deves reconstruir de forma diferente todas as vezes. Não porque o diferente seja sempre melhor, mas porque a tua próxima versão deve ser construída com tudo o que a versão anterior aprendeu. Não uma cópia ligeiramente atualizada, mas um design fundamentalmente melhorado. Maquiavel disse uma vez: uma mudança deixa sempre aberta a porta para o estabelecimento de outras. Cada transformação abre uma porta para a próxima. Atravessa-a. Se chegaste até aqui, não estás aqui por acaso. Não clicaste neste vídeo porque as coisas estão a correr às mil maravilhas e não tens nada em que pensar. Estás aqui porque algo em ti reconheceu o que estava a ser oferecido. Um caminho real, não conforto, não motivação vazia, mas um plano estratégico real para te tornares alguém que não pode ser quebrado da mesma forma 2 vezes. Aqui está o que quero que retires de tudo o que acabaste de ouvir. Tu não és uma coisa fixa. A versão de ti que foi magoada, que foi usada, que foi subestimada. Essa versão foi construída num ambiente específico, sob pressões específicas. Ela não é permanente. Ela não é o teu teto. É apenas o que te aconteceu antes de entenderes o jogo. Agora tu entendes o jogo. A estratégia começa no colapso. A identidade deve ser reconstruída do zero. O silêncio é uma arma. O teu passado são dados de inteligência. A tua energia é um recurso. Protege-a. A tua imagem deve ser reconstruída com intenção. As tuas emoções devem ser comandadas, não suprimidas. A tua evolução é a tua vingança. Regressa mais forte. Nunca pares de reconstruir e vive pelas 5 leis todos os dias sem exceção. As pessoas que mudaram as suas vidas não esperaram por condições perfeitas. Elas começaram exatamente onde estavam. Quebradas, incertas, talvez zangadas, mas decididas. Sê decidido. Se este vídeo te deu algo real, algo que vais carregar contigo e realmente usar, clica no botão de gosto e partilha este vídeo com alguém que esteja a passar por algo difícil agora. E se ainda não o fizeste, subscreve este canal, porque tudo o que estamos a construir aqui é sobre uma coisa: dar-te a informação real, as estruturas reais, o pensamento estratégico real ao qual a maioria das pessoas nunca tem acesso. Não terminamos, estamos apenas a começar. Vemo-nos no próximo vídeo. E lembra-te, a versão mais poderosa de ti não está atrás de ti. Está à tua frente. Vai construir lá. Escreve esta afirmação final nos comentários.
Eu sou o estratega da minha própria vida. Queres saber o que separa as pessoas que são pisadas a vida inteira daquelas que silenciosamente se tornam inabaláveis? Não é o talento, não é a sorte, nem sequer é a inteligência. É o momento, um momento específico e brutal, em que uma pessoa olha para si mesma no espelho e diz: aquela versão de mim acabou. Não está curada, não está consertada, não está perdoada, simplesmente acabou. Neste exato momento, há pessoas na tua vida que acham que te conhecem. Elas têm uma imagem tua na cabeça delas. Elas sabem como tu reages. Elas sabem o que te magoa. Elas sabem como pressionar os teus pontos fracos, como te descartar, como te usar e ir embora a sorrir. E aqui está o que mantém a maioria das pessoas presas para sempre. Elas continuam a mostrar a essas mesmas pessoas a mesma versão de si, mesmas dia após dia, ano após ano. As mesmas reações, os mesmos padrões, a mesma fraqueza, apenas vestida com roupas diferentes. Nicolau Maquiavel passou a vida inteira a estudar o poder. Não a superfície do poder, não os discursos bonitos, mas a mecânica crua do mesmo. Por que é que alguns sobem? Por que é que outros caem? Por que é que alguns são usados e descartados enquanto outros acumulam silenciosamente influência, respeito e controlo? E o que ele descobriu não foi confortável, não foi caloroso, não foi o que as pessoas queriam ouvir. O que ele descobriu foi isto: o mundo não recompensa quem tu és por dentro. O mundo responde ao que tu projetas, à forma como te moves e ao facto de seres ou não decifrável. Este vídeo não é para quem quer motivação. Este vídeo é para quem está farto. Farto de ser a pessoa boazinha que é usada. Farto de se explicar a pessoas que nunca ouvem. Farto de esperar que alguém reconheça o seu valor. Isto é uma análise completa de como destruir a tua velha identidade de forma deliberada e sistemática. E reconstruir tudo do zero como alguém que nunca mais poderá ser manipulado, explorado ou desrespeitado. Fica comigo, porque cada peça liga-se à próxima. Antes de começarmos, quero que escrevas esta afirmação nos comentários.